Amém, glória a Deus. Paz do Senhor. Unção mais direção de Deus igual a frutificar. Você precisa de unção, mas não pode sair da direção. Unção e direção tem a ver com vida de oração. Por exemplo, na Bíblia é bem claro, ninguém será revestido de poder sem orar. Jesus disse, esperem em Jerusalém para serem revestidos de poder, esperar em oração e em jejum. Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, ou seu Pai Celestial, dará o Espírito Santo a quem pedir. Tem que pedir. Se você não ora para ser ungido, você não é ungido. E se você orar para ser ungido, você terá dias alegres e tristes, como se nada tivesse acontecendo, mas você está ungido do mesmo jeito. Para estar ungido, você tem que orar e tem que pedir. Se você não pede, você não ora, você nunca será ungido. E se você for ungido, você tem que estar na direção de Deus, senão você não dá fruto. Então, unção mais direção igual frutificar. Isso é bem claro na Bíblia. Tem dois grandes profetas aos olhos dos judeus, Moisés e Elias, não é à toa, né? Por Moisés veio as pragas, era Deus fazendo, mas nos dias de Moisés, abriu o mar vermelho, desceu o maná do céu, tantas coisas milagrosas aconteceram, a glória de Deus no Monte Horebe, por aí afora. Então Moisés é um dos grandes, não tem como não ser tamanha manifestação de poder. O outro grande é Elias. Elias falou que não ia chover, não choveu, falou que ia chover, choveu, orou para cair fogo do céu, caiu, tantos outros milagres, e subiu ao céu numa carruagem de fogo. Os crentes falam, eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado, eu se pudesse escolher, eu queria subir que nem Elias, mas isso é raro, viu? Nem Paulo subiu, nem Pedro, nem Jesus, e até pelo que consta, ninguém subiu. Se fosse para escolher, é isso que eu escolheria, mas não deve acontecer nem comigo, como não aconteceu com os outros, mas Elias é muito diferente. Não é à toa que os dois estão no Monte da Transfiguração com Jesus. O texto não é assim hiper detalhado, mas a compreensão geral é que Jesus transfigurou o seu corpo, num corpo humano para um corpo celestial, e naquela condição ele conversou com Moisés e Elias sobre a paixão de Cristo, e os apóstolos viram, morreram de medo. Eles não conversaram com os apóstolos, porque os mortos não podem conversar com os vivos. Mas os mortos, na Bíblia, continuam sendo as pessoas que eles são e responderão pelas suas ações. Quando eu morrer, eu continuarei sendo Silas. Eu não vou ser Manuel, José, eu não vou ser Elvis Presley, eu vou ser Silas. E eu vou responder pelas minhas ações. Ou os mortos estão com Cristo ou sem Cristo, é isso que a Bíblia diz, e nós continuamos existindo. Moisés e Elias são quem são. Exatamente, eles apareceram no Monte da Transfiguração, e eles são os grandes. O resto somos nós. Eles são grandes pela graça de Deus, não é por mérito deles, mas eles são os grandes à luz de manifestação de poder. O resto é nós. A gente quer ter a unção de Elias e fica querendo. Eliseu teve, João Batista teve, o resto fica querendo. Falando em unção, todo mundo pode ser ungido. Como Elias é outros 500. Todo mundo pode ser ungido. Na medida de unção que Deus vai nos dar, a gente vai ter que ter direção, que é unção mais direção igual fruto. Se você não tiver unção, você não tem fruto. Mas se você tiver unção e não tiver na direção, você também não tem fruto. Vários personagens da Bíblia, a gente até sabe mais ou menos como é que tudo começou, né? Deus falou com Jeremias, falou com Isaías, você vai ser meu profeta.
Mas, por exemplo, Abraão é daqueles que Deus fala, quando ele aparece na história, Deus já está falando com ele já tem que migrar, já tem que ir embora, a gente não sabe muita coisa. De Elias também não sabemos muita coisa. Quando ele aparece na história, Deus está falando com ele. Você anuncia aí que não vai chover, não vai chover. O Deus da fertilidade naqueles dias, todos eles eram, mas o mais famoso era o Baal, adorado por Acabe e Jezabel. Por ser o Deus da fertilidade, eles achavam que ele controlava as chuvas, as estações e tudo. O Senhor queria deixar claro que quem controla é Ele, quem é o Senhor é Ele. Através do seu profeta diz, fala que não vai chover, e não vai chover. Esse Baal não manda nada, não tem poder nenhum, não vai resolver nada. Vão clamar a Baal e não vai chover porque eu estou falando. Então Deus falou para Elias, fala que não vai chover. Eles vão querer te matar, como andam matando os profetas. Você vai para o riacho de Querite, lá os corvos vão te sustentar. Depois não choveu, acabou a água, veio seca. Deus falou, você vai para Sarepta de Sidom, vai encontrar uma viúva lá, e lá teve milagres, multiplicação da farinha, do azeite. E Elias era um foragido, porque a Jezabel matava os profetas. Ele profetizou, foi para o riacho, depois foi para Sarepta de Sidom, e aí ele teve uma direção de Deus. Vai encontrar com Acabe. Aí você percebe que Elias tem unção e tem direção o tempo todo. Elias, fala que não vai chover. Ele falou, não foi presunção. Nós estamos nos dias de muita presunção. Eu sou filho do rei, eu sou isso, eu decreto, mas Deus falou. Quantos crentes decretaram que a Globo vai acabar? Eu estou quase falando para o irmão, não fala mais nada, vai, deixa a Globo aí. Vai orar, vai jejuar, desliga. Você já desligou? Você já parou de ver as novelas e as nojeiras? Porque não adianta decretar e continuar assistindo. Se você pelo menos decretar que ela não vai existir na sua vida e orar, vai ser bênção. Eu decreto, ela não vai existir. Está lá assistindo o Jornal Nacional, leia a Folha de São Paulo, leia o Estado, leia outra coisa, não assista. E para de decretar, porque ela continua aí. Nós estamos nos dias de muita presunção. Decreta para cá, decreta para lá e não muda nada. Elias tinha unção e tinha direção. Era para falar que não ia chover? Falou. Deus falou, agora você vai para o riacho. Foi. Agora você vai para Sarepta de Sidom. Foi. Agora você vai encontrar Acabe. Encontrou. Agora você vai falar que nós vamos fazer um desafio aqui. Vamos ver quem responde com fogo. Foram para o Monte Carmelo, como combinado. Todos os profetas de Baal. Elias já estava famoso, porque todo mundo dizia, não chove por causa dele. E os exércitos de Caabe estão atrás dele, ninguém acha o homem. Agora, quando ele reaparece e fala, nós vamos nos encontrar, todo mundo queria encontrar com ele. E segundo a palavra de Deus, ele fez uma proposta. Vocês vão clamar, clamaram o dia inteiro, nada aconteceu. Eu vou clamar também, mas antes de clamar, joga bastante água aí, joga mais, joga mais, joga mais. Encharcou o sacrifício, encharcou o chão, encheu as valetas de água. E aí, antes de orar, ou antes do fogo descer, ele orou assim: Senhor, para que saibam que há Deus em Israel, e que, segundo a tua palavra, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não era presunção, era unção mais direção, igual fruto. Não era inventar sem ter ouvido de Deus, era unção mais direção. Segundo a tua palavra, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Agora responde, para que saibam que tu é Deus. Aí desceu fogo do céu. No caso do Elias, descia fogo do céu toda hora. Uma vez, depois que Acabe morreu, Acasias quis prendê-lo, o filho de Acabe, mandou 50 homens. Elias não estava de bom humor. Você quer me prender? Senhor, manda fogo. Matou 50. Depois, ele estava sentado assim, tranquilo. Aí apareceu de novo mais 50. Senhor, manda fogo. O terceiro pelotão não morreu, porque o capitão ajoelhou.
Ô senhor Elias, por favor, senhor, é que o chefe me mandou. Então fala para ele isso. Não desce fogo toda hora na Bíblia. Quando Salomão orou, consagrando o templo, desceu fogo e consumiu o sagrado. Não é todo dia que desce fogo. Desceu fogo em Sodoma e Gomorra, quando consagrou o templo. Quando Elias orou, não desceu mais. Assim, fogo literalmente, que vem queimando tudo. Não é fogo do Espírito. Então você vê que ele tem unção, ele tem uma direção. E aí, no final daquele desafio ali, que desceu o fogo, então ele mandou matar os profetas de Baal, mataram, e a notícia chegou até Jezabel. 1 Reis 19, a partir desse momento não fecha a Bíblia, eu vou lendo aqui, eu vou lendo ali. 1 Reis 19, no verso 1, 1 Reis 19, no verso 1, Acabe conta para Jezabel. 1 Reis 19, verso 2, Jezabel manda o mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, aqui na NVI, num arbusto, que é o suficiente para dar sombra só para ele. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre asas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ou seja, aparece um anjo, fala: levanta e come. Aí ele come pão e tudo mais, bebe água, ele cai no sono de novo. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Verso 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias tinha todos os motivos do mundo para ter medo de Jezabel. Ele tinha todos os motivos do mundo para dar uma corrida, uma escondida logo, porque tem hora que você tem que agir logo. O que a gente percebe a partir desse momento, que por causa da voz de Jezabel e do poder de Jezabel, e do fato que ela já tinha assassinado muitas pessoas, e também esgotado, Elias estava esgotado. Eram 3 anos e meio foragido, lá no Riacho, lá em Sarepta de Sidom. Agora ele está fugindo de novo, ele continua foragido. São 3 anos e meio de foragido, ameaçado de morte. Chega uma hora que cansa de ser foragido, ameaçado de morte. Já que é para morrer, o Senhor me leva. E também cansa do povo que não se converte. Desceu o fogo, parou de chover, depois do fogo ele orou, choveu de novo. E Acabe não se converte, Jezabel não se converte. Então ele estava naqueles dias iguais a nós, que a gente quer que Jesus volte e acaba com tudo, porque não muda, o mundo não muda. O Congresso não muda, o Senado não muda, não sei o que não muda, e o Carnaval não muda, e nada muda, e querem aprovar leis assim, leis assadas. Ele fala: Senhor, volta, Jesus, acaba com tudo, que eu não aguento mais. Ou então o Senhor me leva também, que eu não aguento mais. Tem aquele dia assim que eu não aguento mais. Elias estava no dia: eu não aguento mais. Não aguento mais ser foragido, eu não aguento mais ter unção, mais direção, com manifestação de poder, sem nenhuma conversão. Porque unção mais direção vai ter manifestação de poder, às vezes com muita conversão, às vezes com pouquíssima, ou às vezes com nenhuma. Alguns países da Europa ou da América ou do mundo islâmico converte praticamente ninguém, e o missionário pode estar muito ungido e não converte ninguém.
Tem hora que o missionário fala, então vou embora, chega, não aguento mais. Senhor, ninguém quer nada, ninguém quer Deus aqui, então o Senhor já mata essa geração e me manda para outro lugar. Porque o missionário chega uma hora que fala, Senhor, ninguém vai converter, então mata tudo já. E Jesus volta, veja aí as notícias. Então Elias estava assim, Senhor, não aguento mais. Ela quer me matar, mas poderia o Senhor me levar antes? O Senhor poderia fazer esse favorzinho de me levar antes? Ele estava assim esgotado, cansado de ser foragido, desanimado porque apesar de unção, mais direção e manifestação de poder, não tinha grandes conversões, não tinha grandes mudanças. E ele cansou. Mas ele não cansou assim sem mais nem menos. Você percebe que tem uma coisa na cabeça dele. Eu ia colocar o mapa aqui com aquela luzinha e tal, depois muita claridade eu mudei de opinião, mas agora não dá mais que eu não trouxe. Mas olha aqui para mim. Aqui eu sou, meu audiovisual aqui, por favor. Aqui, querendo ou não, está o mapa moderno de Israel aqui. Fica olhando. As margens no Mediterrâneo, você tem Haifa. Abaixo de Haifa, você tem o Monte Carmelo. Se você andar X quilômetros para baixo, sentido de Judá, Berseba, um dia no deserto e mais 400 quilômetros, vai vir aqui embaixo no Monte Horebe. Então ele sai de Haifa, as margens do mar Mediterrâneo, vai descendo no mapa, vai descendo, vai parar lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe. Por que ele foi para lá? Ele achou que lá era deserto, Jezabel não acha ele, mas tinha outras opções no mundo também. Tinha outras opções, mas por que ele foi para lá? Ele foi para lá porque ele falou, deu errado. A aliança deu errado. A aliança que a gente fez com Deus lá no Monte Sinai, deu errado. Já matou tudo quanto é profeta, ninguém converte, falta só eu. Já que é para me matar, já que é para Deus me levar, me leva lá. Lá começou tudo e lá vai terminar tudo com o último profeta que sou eu. Nesse momento, ele não só estava cansado, desanimado e querendo que Jesus voltasse, acabasse com tudo e tudo, ele também estava presumindo demais. Geralmente na luta pessoal nossa e nos muitos problemas que a gente presume demais. Estava presumindo que tinha acabado, que não tinha mais jeito, que a aliança tinha falhado. Minhoca da cabeça de Elias. Minhoca. Não era nada disso. Mas a gente também age baseado em minhoca também. Então, com minhoca na cabeça, lá foi Elias parar no Monte Horebe, e Deus deixou. Deus mandou um anjo alimentar para ele conseguir chegar. Ele ia viajar muito, 500 quilômetros, 600 quilômetros, ele ia viajar muito. Quando ele chegou, durante a noite, Deus falou, Elias, o que você está fazendo? Porque você tinha unção, você tinha direção, você tinha poder e ninguém convertia, mas pelo menos você tinha poder. E agora você está fazendo o que agora? Eu mandei você vir para cá? Eu falei alguma coisa? Veja que ele continuava ungido, mas agora ele não está na direção. Então ele possivelmente não vai ter fruto nenhum. Não adianta ter unção, orar por unção, e nunca discerne a vontade de Deus, a direção de Deus, os sinais de Deus, e sai dando cabeçada na vida. É unção, mais direção, e tudo isso tem a ver com intimidade com Deus. Você tem unção quando você pede ao seu Pai Celestial que te revista regularmente. Você tem direção conforme você anda com Deus. Não é uma meia horinha de oração, vários dias lendo a Bíblia, orando, procurando discernir, consultando, recebendo conselhos. Vai ficar um pouco mais claro. Então, unção mais direção, você está no caminho de dar fruto. De manifestação de Deus, do poder de Deus. Não estou dizendo que vai converter todo mundo, que nos dias de Elias não estava convertendo ninguém. E não faltava unção. Unção de Elias é o que a gente quer. Possivelmente não teremos. Mas mesmo ele tendo a unção de Elias, não tinha tantas conversões assim. Então ele chegou lá no verso 9, aí Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo? Não é por nada não.
O que você está fazendo? Ele estava dizendo, acabou, deu errado. Então me mata, me leva. Por que deixar Jezabel matar o último, se o Senhor pode me levar? E me leva aqui no Monte Horebe, para ficar bem claro que a aliança deu errado. Deu errado, o farol furou. O Senhor que começa outra obra com outro povo, porque aqui furou. Aí o Senhor falou assim: Elias, levanta, vai para fora da caverna, que eu vou falar com você. Não deu tempo. Veio um vento que despedaçava a pedra, você pode imaginar a força do vento. Veio terremoto, veio fogo, aí veio uma brisa, ele falou: é o Senhor. Agora ele conseguia sair da caverna. E se você ler o texto prestando atenção, ele pega a capa dele, onde ele tinha um manto, ele levava. Ele pegou a capa dele para cobrir o rosto. Isso é muito significativo. Nós estamos nos dias assim que muito facilmente a gente fala para Deus: eu quero ver a tua face. Graças a Deus que ele não revelou, você já estava morto. Vem com o peso da tua glória. Você não saía do culto, irmão, você caía morto. Então a gente fala muita coisa para Deus, que Deus não dá a mínima importância. Porque se ele fosse ouvir, a gente não saía do culto, não tinha segunda-feira, a gente estava morto. Então ele ouve assim e fala: não, acho que eles estão querendo dizer que eles querem mais intimidade comigo. É isso que eles querem dizer, porque eles não sabem o que é a minha glória. Moisés pediu para ver a glória, o Senhor falou: você vai ver um pouquinho, vou pôr você atrás de uma pedra. Quando se olhar aqui na igreja e não ver pedra nenhuma, não ora para ver a glória de Deus, irmão. Deus falou: você vai ver a minha glória, mas vou pôr você atrás de uma pedra. Eu vou aumentar a intensidade da minha glória, e você, só que eu vou te pôr atrás de uma pedra, mais isso, mais aquilo, você vai ficar vivo. Da outra vez, você pedir para ver a glória de Deus, olha para ver se tem pedra. E vai para trás da pedra, irmão. Vai para trás da pedra. E pega uma capa e cobre o rosto. Não fica querendo olhar, não. É capaz de você ficar cego. Bíblia é isso, irmão. Bíblia é para ler, é para entender. Você não vai ver a face de Deus aqui na terra. Quando você vê, você já passou para o lado de lá, irmão. Por lado de lá no hospital, os que ressuscitaram falam: eu vi o Espírito subindo, meu corpo lá, e Jesus já estava aparecendo. Aí alguém orou e falou: é assim, quando você vê Jesus, do lado de lá já, do lado de cá você não vê. Quer ver? Quer ver? Vou orar para você ver agora. Mas você vai passar para o lado de lá. Não é que Deus não pode dar uma visão, não é isso, mas normalmente a gente vê Jesus quando já foi para lá, irmão. Para o lado de cá a gente não vê Jesus. E vê a face dele, a glória dele. Não é tão fácil assim como a gente pensa. Elias sentia temor de Deus e da sua presença. Ele pegou a capa para não ver. Ele saiu e cobriu, não queria ver nada. Deus ia falar com ele. Deus falou com ele. Verso 10, Elias respondeu a pergunta. Ele respondeu, 1 Reis 19, verso 19, 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada. Sou o único que sobrou, agora estão querendo me matar também. Então o Senhor me leva, por favor. Acabou, furou. Aquela aliança lá, nesse monte aqui, furou. O Senhor lhe disse: saia, fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas. O Senhor não estava nesse vento. Depois houve um terremoto, depois houve fogo. O Senhor não estava nada disso. No final do verso 12, depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Verso 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Nada de ver a glória de Deus e ficar cego. Nada de ver a glória de Deus e cair mortinho, porque não tinha pedra nenhuma para se esconder. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, a segunda vez, o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Sou o único que sobrou e agora estão querendo me matar. O que ele estava dizendo é: me leva, Senhor. A aliança furou. Israel quebrou, acabaram com os altares, mataram os profetas. Furou. Acabou, Senhor. Começa de novo, outro povo, outra aliança, outra promessa, que aqui deu tudo errado. Então agora o Senhor me leva. Da hora que ele recebe a ameaça de Jezabel em diante, ele só tem unção, mas não tem direção. Ele está fugindo, ele está com medo, ele está presumindo. E Deus está deixando, Deus até deu comida para ele andar bastante. E aí Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo? Não é por nada não. Porque com direção, ele poderia ter orado: Senhor, é para eu morrer agora? Eu me entrego. Não vou nem sair do lugar. O Senhor que mandou fogo, então fica assim. Se for para me matar, fica aqui paradinho. Se não for para eu morrer, o Senhor queima os soldados. Ele podia ter pedido direção. Vão me matar mesmo? Eu fico esperando para ver o Senhor face a face e o peso da tua glória, ou sai correndo? Ele podia ter orado. Eu fico paradinho, o Senhor vai me levar, ou eu saio correndo que nem o Senhor me mandou ir para a casa da viúva? O que nós vamos fazer? O que é melhor? Unção mais direção. Aqui não tinha direção, só tinha reação. Saiu correndo, foi indo, não ouviu a voz de Deus. Se ele tivesse ouvido, Deus teria falado mais ou menos assim: fica tranquilo, eu deixei Jezabel matar um monte, você ela não vai matar. Se ele tivesse ouvido: fica tranquilo, ela não vai te matar. Você está pensando que acabou tudo assim? Certeza mesmo, Elias? Certeza. É mesmo, Elias? Certeza. Elias, não é por nada não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal e não beijaram a estátua. Não é certeza não, tem 7.000. Não é certeza não que a aliança falhou. Tem um remanescente fiel ao longo dos séculos. Não é certeza não, tem nada de certeza aqui. Não é certeza que falhou, porque tem 7.000. Não é certeza que ela vai te matar, porque ela não vai te matar. Deus ia fazer outra coisa que não está escrita, porque Deus deu corda, deixou ele fugir. Matar ela não vai, não tem só você, tem 7.000. Elias, se fosse para matar tudo, eu já teria matado. Sabe aquele ventão lá? Varria Israel do mapa, levava tudo judeu lá para a lua, de tanto vento. Se fosse para queimar, queimava todo mundo. Se fosse para engolir, abrir a terra num terremoto e engolir Israel inteiro. Se for para acabar, eu acabo. Mas não acabou, Elias. Jesus nem nasceu, nem ressuscitou, o Espírito Santo nem desceu sobre a igreja, o Evangelho nem chegou em todas as etnias. Aquilo que eu prometi para os patriarcas eu não cumpri, então não acabou. Enquanto Deus não cumprir a palavra dele, como ele disse, não acabou. Na virada do século 19 para o 20, muitas profecias que o mundo estava acabando, não acabou. Na Primeira Guerra Mundial, estudos bíblicos, escatológicos, na igreja, tinha lousa e cálculos e cálculos. Jesus vai voltar. Não voltou. Veio a Segunda Guerra Mundial, estudos, Hitler, o anticristo, a Europa, 10 nações, não sei o que, não acabou. E eu estou dando graças a Deus que não acabou. Eu nasci em 1960, irmão. Se Jesus nascesse, voltasse em 1945, eu não passava a eternidade com Deus. A gente quer que ele volte hoje, mas se ele quiser salvar uma pessoa daqui 100 anos que não nasceu, ele não vai voltar. Ele vai voltar a hora que ele voltar, irmão. Ele vai salvar todo mundo que ele vai salvar. E eu estou muito contente que ele não voltou em 1900, e nem em 1914, e nem em 1945. Eu nasci em 1960, irmão. E me converti em 1974, e eu vou passar a eternidade com Jesus, porque ele não voltou. Mas eu quero que ele volte hoje, irmão. Eu estou que nem o povinho da Segunda Guerra Mundial.
esse comunismo, essa esquerda e essa direita, porque, falar a verdade, os dois lados estão bem antibíblicos. E essa esquerda, e essa direita, e esse não sei o quê, e quer aprovar esse casamento, esse tipo de casamento, e quer isso, e quer aquilo. Falei, Senhor, por favor, volta. Você não está assim? Eu estou assim. E toda hora eu lembro, mas vai ver que ele vai salvar alguém daqui 30 Se ele tivesse voltado em 45, eu não me converti em 74. Então Deus sabe, o que Deus estava falando para Elias, não acabou. Você não sabe quantos séculos tem pela frente. Jesus ainda vai nascer, ressuscitar, subir aos céus. O evangelho ainda vai ser pregado em todas as nações. Não acabou nadinha, de nada. A mulher nem vai te matar. E nem tem só você. Tem 7.000, ainda Deus arredondando isso aí. Porque tinha talvez 7.301. Tem mais gente, Elias. E vai ter julgamento, mas não é desse jeito assim não, que vai acabar com tudo, que leva você e acaba com tudo. Não é bem assim. A casa de Acabe vai desaparecer. O rei Hazael da Síria e Jeú, que vão ser ungidos rei, eles vão acabar com toda essa turma. Acabe não foi morto depois da vinha de Nabote, porque ele orou e jejuou, e Deus deu mais tempo para ele. Mas de Acasias em diante, Jeú vem e mata todo mundo. E ainda teve dias para Elias trabalhar com Eliseu, e na prática foi mesmo Eliseu que ungiu Hazael e Jeú como discípulo de Elias, e não Elias. Ele ainda viveu vários anos, deu bastante fruto, preparou um sucessor. Jezabel não o matou. O juízo veio de maneira limitada, eliminando a família de Acabe. Depois Deus leva as 10 nações, as 10 tribos do norte para a Síria. Isso é outra história. Naqueles dias o Senhor acaba só com a família. E continuou, deu tempo de Jesus nascer, deu tempo de eu nascer, você, nós estamos aqui. E nós vamos passar eterno, nós estamos naquela multidão lá de Apocalipse, glorificando Jesus, nós estamos lá, porque Jesus não voltou em 1900. Não voltou em 1914, não voltou em 1945, e a gente está querendo que ele volte de novo, porque está ruim. E os sinais estão muito fortes, principalmente... Presta bem atenção no que eu vou falar. Jesus falava muito por linguagem figurada, mas nos sinais da volta de Jesus, vários sinais claros, ele chamou de princípio das dores. O que ele chamou de sinal do fim é: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todas as etnias da terra, povos com línguas e culturas específicas, como testemunho a estas etnias, então virá o fim. Nos nossos dias, o evangelho está chegando em todas as línguas do mundo. Esse sinal não é parábola difícil, não. Esse sinal é linguagem direta. Não é princípio das dores, é fim. Nós podemos dizer que estamos no fim. Biblicamente falando, Jesus já nasceu no fim. O Espírito Santo já foi derramado no fim, mas a volta dele no fim do fim é depois que o Evangelho chegasse em todas as nações, que é nos nossos dias. Eu creio que Jesus está voltando mesmo. Eu creio que está faltando só o anticristo se manifestar, e possivelmente nós seremos arrebatados em torno de 3 anos e meio da tribulação, e eu creio que é nos nossos dias. Eu não tenho dúvida, sim. Mas eu posso estar errado que nem os irmãozinhos lá, que Hitler é o anticristo, 10 nações para cá, não sei o quê. Um monte de cálculo, eles estavam errados. Eu penso que é nos nossos dias, pronto, acabou, ninguém tira isso da minha cabeça. Mas eu posso estar errado. Eu quero dizer para você que Deus só estava falando para Elias: Elias, não vai demorar ainda, Elias, calma. A mulher não vai te matar não, calma. Vai ter juízo, mas não é assim, que nem Sodoma e Gomorra, fogo e terremoto e vento. Vai ser assim, Jeú mata todo mundo, tá bom, Elias? Tá bom assim, se matar a família inteira? E aí, tá bom? Sem acabar com tudo nesse momento? Não, Senhor, assim tá bom. Falou, Elias, não é por nada não, todo mundo morre, mas agora só de birra, você vai subir aos céus numa carruagem de fogo. Só porque você falou, me mata, me leva, é igual que eu não vou levar, desse jeito assim também não. No caixão também não. Agora, no seu caso, vai ser diferente. Vamos ler aqui no 1 Reis 19:15.
o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Toda essa quilometragem, Elias, é meio à toa, né? Porque você estava com unção, mas você não tinha direção. O Senhor falou: olha, Elias, não é por nada não, volta tudo, volta, vamos voltar, começar do zero, apaga e vamos começar de novo. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vai para o deserto de Damasco. Olha aqui no meu mapa aqui, fazendo um favor. Nós já chegamos aqui no Monte Sinai, presta atenção. A gente estava aqui em Haifa, às margens do mar Mediterrâneo, desceu até Beerseba, andou até o Monte Sinai. Agora o Senhor fala: sobe tudo, Elias. Talvez pegando mais à direita, sobe tudo, vai, até a Síria. Você unge Azael, no caminho você unge Jeú, no caminho você unge Eliseu. Porque, Elias, não vai ser nada desse jeito que você está falando, e nem acabou tudo, não. Tem 7.000 adoradores do Senhor e não de Baal. Na verdade, eu creio que ele ungiu, essa compreensão geral de todo mundo, que ele ungiu Eliseu, porque mais tarde no texto, Eliseu unge Azael e Jeú. Então, ele deixou a tarefa para o discípulo. Ele deixou claro: esses dois serão ungidos reis, e eles serão os instrumentos de juízo. Mais tarde no texto, Eliseu encontra Azael, chora, porque o Senhor, numa visão, mostra como ele vai ser maldoso para com Israel. E ele unge Jeú, mas ele nem unge pessoalmente. Ele chama um dos discípulos dos profetas com um jarro de azeite e fala: vai lá, unge Jeú, fala para Jeú isso. Eles foram depois ungidos. Não me parece que ele anda mesmo até lá a Síria, mas ele anda até encontrar Eliseu. A obra continua, nós não temos detalhes dele ungindo Eliseu. Ele joga a capa sobre Eliseu segue, a gente não tem informação da hora e dos detalhes de como ele ungiu, mas está claro que ele unge Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias, ele tem a unção de Elias, e ele vai continuar essa obra. Ele unge Azael, ele unge Jeú, e tudo acontece. Verso 15: volte para o caminho onde veio, vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Mais tarde, possivelmente, foi Eliseu que fez. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Josafate, para suceder você como profeta. Verso 17: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinam diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aqui nós temos duas realidades. Unção tem a ver com oração, e tem a ver com coração limpo. Deus não vai ungir casa suja. Então a gente tem relacionamento com Deus, confessamos os nossos pecados, sabemos que o nosso Pai Celestial vai conceder o Espírito a quem pedir. Como filhos já temos, somos selados, mas talvez não estamos revestidos de poder. Então não adianta ter só selo do Espírito e estar vazio. Selo do Espírito todo crente tem, mas é através da vida de oração, pedindo especificamente para ser revestido de poder. Manter o relacionamento com Deus para unção, mais direção. Você vai ter os feitos de Deus na história através da sua vida. Normalmente terá mais frutos, mais conversões. Você pode pegar uns cantinhos aí do mundo que não converte ninguém. Você pode ter os dias de Elias que também não converte ninguém. Você pode ter Jesus em Nazaré que praticamente não converteu ninguém. Mas você vai estar ungido, mais direção. E você terá frutos. No geral, bastante fruto. Às vezes, quase nada. Você pega um período de apostasia aí, quase nada de fruto. Agora, a unção, e ouve a voz do medo, ouve a voz de Jezabel, começa a pensar minhoca, né? Só tem eu na terra, vai acabar tudo, me leva e manda fogo, e Jesus tem que voltar, e é hoje. Isso não resolve nada. É unção mais direção. Apesar que nós estamos querendo que Jesus volte logo, e eu sou o primeiro
que inclusive entendo que ele está para... Eu entendo que o anticristo está para se manifestar, irmão, essa é a minha opinião. Se eu errar, errei. É opinião pessoal, não é profecia. Eu entendo que o anticristo está para se manifestar a qualquer momento. Que o evangelho chegou em todas as línguas, falta um pouquinho aí, nas próximas décadas, 10, 15, 20 anos, chutando, não é profecia, que ele está para se manifestar, e Apocalipse 13, passa 1200 dias, com o anticristo e o falso profeta fazendo sinais que, se possível, enganariam os escolhidos durante 42 meses, vai ter tantos milagres pelo poder das trevas, que vai enganar a humanidade inteira, menos os discípulos de Jesus. Está claro na Bíblia, Mateus 24, Apocalipse 13, vai ser tanta manifestação de poder com milagres, mas poder das trevas, naquele momento, com autorização de Deus, que ele vai enganar pessoas de todos os povos, tribos e línguas. É claro no texto, não é parábola, não é poesia, não é parábola lá nas profecias de Isaías e Ezequiel, que você fica assim com aquela linguagem poética, o que é mesmo? É coisa clara na Bíblia. Por 42 meses vai fazer sinais, vai enganar a humanidade inteira. E aí Jesus voltará, a primeira coisa que ele fará é matar o anticristo. Na linguagem de Apocalipse, com aquela espada que sai da sua boca, na linguagem de Paulo, com o sopro de sua boca. Na prática, ele vai falar e vai cair morto. Isso é claro na Bíblia. E eu creio que nós estamos nos dias que Jesus está voltando, que o anticristo vai aparecer. Mas se eu errar, errei, irmão. Já falei que é minha opinião, não falei que é profecia, nada. Se eu errar, errei. Eu estou nos dias que eu creio isso aí. Mas não adianta eu ter unção e não tiver direção. Unção e chutômetro. Unção e opinião. Unção e sai fazendo o melhor de mim. É unção e mais direção. Direção de estar em comunhão com Deus, para você ter frutos da parte de Deus. Eu também quero decretar um monte de coisas. Mas eu sinceramente não vou decretar sem uma direção de Deus. Eu queria decretar que a Globo ia fechar. Mas nem vou decretar, porque ela vai continuar aberta. Queria decretar que o STF ia funcionar direito. Eu queria decretar isso aí, porque o nosso STF está liberando tudo, né, irmão? Liberou geral lá no STF, né? Você faz crime, e depois dá um habeas corpus e acabou. Eu queria decretar um monte de coisa, mas eu queria decretar, irmão, depois de vida de oração, ouvindo a voz de Deus. Eu decretar para o STF continuar aberto. E talvez, na hora que eu fosse decretar, Deus ia falar: Silas, esquenta menos a cabeça. Não daria para você ficar mais próximo de mim, dar mais fruto? Deixa que eu vou resolver. Se é para mandar fogo, eu mando. Se é mandar terremoto, eu mando. Se for para mandar vento, eu mando. Se for para mandar Jeú, eu mando. É problema meu. Eu sou o juiz. Não dá para você andar mais pertinho de mim, ser mais ungido, mais santo, dar mais frutos, servir mais, fazer mais discípulos, que isso que eu te mandei fazer. Eu não mandei você fechar a Globo. E nem você fechar o STF. Eu não mandei, mas mandei você fazer discípulos. Então, é unção mais direção, nós vamos dar fruto. Eu vou sair fechando um monte de coisa quando Deus falar. Irmão, você acha que eu ia fazer aquele desafio de Elias sem direção de Deus? Para passar vergonha? Agora vai descer fogo. Para depois ter que inventar a conversa, né? Tem um grupo aí que virou herético, que marcaram a volta de Jesus. Depois ele não voltou. Aí tiveram que dar umas explicaçãozinhas, né? Ele não voltou, mas ele saiu daqui do trono e foi para ali. Na verdade, ele está aqui, ó, na beirinha. Tem um trampolim lá no céu, ele vai, pum! Ele já está lá no trampolim. Ah, faça o meu favor, né, gente? Não dá para fazer essas bobagens, não é? Então, se for para decretar, vamos ouvir a voz de Deus. É unção, mais direção, igual fruto. Já tem bastante direção na Bíblia. Ora ao teu Pai para ser cheio do Espírito Santo. Ame a Deus, ame o próximo, perdoa, faça discípulos.
não deixe de congregar, e está na Bíblia também para dar o dízimo, viu, irmão? Vem com essa que não está não, que está bem claro. Se você quiser um estudo particular, a gente mostra na Bíblia. Aqui é um tal de que não é para dar dízimo. De onde você tirou isso, irmão? É de abobrinha do YouTube. YouTube está cheio de abobrinha, está cheio de profecia que falou, que disse que Deus não falou. Toma bem cuidado. Toma bem cuidado. Estuda as Escrituras, toma cuidado com o que você anda ouvindo, que daqui a pouco você vai estar lelezinho da cuca. Pensando que você é Napoleão, pensando que você é Elias que há de vir, ou uma das duas testemunhas do Apocalipse. Quando você começar a achar que você é Elias, irmão, vem falar comigo logo, na mesma hora. Estou convencido que eu sou Elias. Vem falar comigo. Vem falar, porque o irmão já está batendo os pneus aí, não está funcionando direito. Vamos gastar um tempo de oração? Vamos ficar em pé? Eu acho que a gente podia vir para frente, fazer grupos de 3 a 5 pessoas, não grupão, tá? Porque a ideia é orar juntos, 3 pessoas é ideal. Pode vir para frente. O fim ainda não chegou, essa é a mensagem de hoje. Não chegou. Se fosse para mandar fogo, acabar com tudo, Deus tem poder. Se fosse para mandar um terremoto, acabar com tudo, Deus tem poder. Se fosse para queimar tudo, Deus queimava. O mundo está perdido, a gente não vê a hora de Jesus voltar, mas o fim não chegou. Nesse momento, o que a gente precisa é de unção, mais direção, para dar fruto, e às vezes até num período de apostasia. Vai fazendo grupos de 3 pessoas, pode vir, nós vamos orar por unção, mais direção. Você vê que mesmo Elias, que tinha unção de Elias, quando ele saiu da direção, ele foi preso. É só 3 a 5 pessoas, senão fica grande demais. 3 a 5 pessoas no máximo, senão fica muito grande, ninguém ora. 3 a 5 pessoas, tá bom? Vai fazendo os grupos. Veja que até Elias tinha a unção de Elias, mas quando ele não estava na direção de Deus, andou muitos quilômetros que não precisava andar, foi até o Monte Horebe que não precisava ir, e Deus por 2 vezes perguntou: o que você está fazendo, Elias? Que não chegou o fim. A família de Acabe pode começar a orar por unção, mais direção. A família de Acabe será julgada, mas não chegou o fim. Não é só você, tem mais 7.000. Jesus está voltando, possivelmente não é hoje. Enquanto isso, é unção, mais direção. Unção, mais direção. Nós precisamos de unção, mais direção, para darmos frutos. Obrigado por você ter vindo à escola de oração, é exatamente isso. Unção é resultado de pedir, reveste-me de poder. Direção é intimidade com Deus. Tem a ver com vida de oração. Unção tem a ver com vida de oração. Direção tem a ver com vida de oração. A escola de oração é para falar que a gente precisa aprender a orar mesmo. A gente pede unção, a gente pede direção. Na oração a gente se arrepende dos pecados. Na oração a gente pede para amar a Deus e ao próximo. Na oração nós nos deleitamos naquilo que nós somos em Cristo. É unção mais direção, é resultado da vida de oração. Se nós tivermos unção, mas não estivermos no centro da vontade de Deus, nós não daremos fruto. Não adianta decretar isso, decretar aquilo, sem vida de oração não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, decretar isso, decretar aquilo, sem vida de oração. É uma unção mais direção. É bem claro na vida de Elias. É bem claro na vida de Elias. Ele tinha unção, ele tinha direção, ele tinha poder de Deus. E talvez tinha 7.000 pessoas fiéis a Deus, por causa de que ele tinha unção e direção. Talvez foi exatamente porque ficou 3 anos sem chover, que tinha 7.000 pessoas
fiéis a Deus, que andavam com Deus. A aliança não falhou. A aliança com Israel não falhou. A aliança com Abraão, Isaque e Jacó não falhou. A aliança no Monte Sinai não falhou. A aliança com Davi, com Salomão não falhou. As promessas de Deus para Israel não falharam. As promessas de Deus para as nações não falharam, porque Deus é fiel. Ele sabe a hora de fazer o juízo final. Ele sabe a hora que vai passar esta era e começar uma nova era. A era eterna com Deus na plenitude do reino. Essa nova era não chegou na sua plenitude. Enquanto isso, nós estamos aqui na terra, nós precisamos de unção mais direção. Nós precisamos de unção mais direção, revestimento de poder. Revestimento de poder, mas na voz de Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus. Haverá lutas, haverá tribulações, haverá Jezabel, haverá apostasia, haverá incredulidade, haverá dificuldades, mas haverá fruto, haverá manifestação de poder, haverá discípulos de Jesus. Unção mais direção igual frutos. Unção mais direção igual frutos. Ora por unção, ora por direção. Coloque a sua vida na presença de Deus. Entrega a sua vida na presença de Deus. Entrega o seu coração no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia do desânimo. Entrega o seu coração a Deus. Deixe o seu coração nas mãos de Deus. Deixe o seu coração nas mãos de Deus. Ele saberá te alegrar, te animar, te ungir, te usar. Ele te usará com mais poder nos dias de fraqueza. Ele te usará com mais poder quando a glória não for sua, quando a glória não for do seu planejamento estratégico, quando a glória não for do seu marketing, quando a glória não for da sua esperteza. No dia de fraqueza, Deus te usará com mais poder. Com unção, mais direção, fará você dar fruto. Você dará muito fruto para a glória de Deus. E você dará fruto nos dias de fraqueza, para que a glória seja de Deus. Se hoje é dia de fraqueza na sua vida, hoje é o dia que Deus quer te ungir e dar direção. Se é o dia de fraqueza, é o dia que parece que não vai, parece que não avança, parece que eu não vou chegar lá, parece que não dá certo, parece que eu não consigo. Esse é o dia da unção mais direção. Unção de Deus mais direção na sua vida. É unção mais direção. Se você estiver se sentindo fraco, é bom. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. Se você acha que não vai dar, é bom. Os discípulos também não iam dar certo, mas no discipulado de Jesus e no poder do Espírito, eles deram certo. Eles não iam dar certo. Pedro não ia dar certo, Tiago não ia dar certo, João não ia dar certo, Paulo não ia dar certo, mas eles deram certo, porque foi unção mais direção, foi unção mais discipulado, foi unção mais temor, foi unção mais entrega, foi unção mais santidade, foi unção mais direção, mais obediência a Deus. Não queira falar para Deus quando será o julgamento. Não queira falar para Deus quando Jesus vai voltar. Não queira ensinar Deus. Quando Jesus vai voltar não é problema nosso. Quando é o juízo final de todas as coisas, não é problema nosso. O nosso problema é unção mais direção para fazer discípulos de todas as nações. Unção mais direção para fazer diferença na sua igreja local. Unção mais direção para fazer diferença na sua família.
Unção, mais direção para fazer diferença na sua empresa. Unção, mais direção para você fazer diferença no seu ministério. Não queira falar para Deus a hora do julgamento. Não queira falar para Deus a hora que Ele vai te levar. Não queira dar ideia para Deus que hora que você vai morrer, que hora que Ele vai julgar. Se não queira analisar a aliança de Deus, Ele é fiel, a aliança sempre dará certo. Não fale para Deus que a aliança deu errado. Não fale que quebraram a aliança. Não fale que derrubaram os altares. Não fale bobagem para Deus. Unção, mais direção. Unção, mais direção, você vai dar fruto. Você vai ser usado para a glória de Deus. Unção, mais direção, você vai ser usado para a glória de Deus. Enquanto você está orando, em arrependimento de pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Você está puro diante de Deus. Ele está ouvindo a sua voz. Ele está derramando a medida de paz que você precisa. Ele derrama a medida de alegria que você precisa. Ele derrama a medida de renovação que você precisa. Ele vai te dirigir, Ele vai te usar. Ele vai te dirigir, Ele vai te usar. Ele vai te dirigir, Ele vai te usar. Isso é resposta de vida de oração. Unção é resposta de vida de oração. Direção é resposta de vida de oração. Estar na vontade de Deus é resposta de vida de oração. Ser perdoado, confessando os pecados e confiando somente em Jesus, em resposta de vida de oração. Vida de oração nos leva a ser lavados no sangue de Cristo, nos leva a ser ungidos, nos leva a ter direção de Deus, nos leva a nos humilhar diante de Deus, nos humilhar para que a glória seja de Deus. A glória é do Senhor, tudo vem dEle, a vida vem dEle, a salvação vem dEle, Jesus vem de Deus, o Espírito Santo vem de Deus, a eternidade vem de Deus, tudo vem de Deus. A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, Ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Enquanto você está orando, apresenta a sua necessidade a Deus. Talvez é emprego na família, talvez é cura física, talvez é um livramento da parte de Deus. Coloca a sua necessidade diante do Senhor. Vai apresentando a sua necessidade diante do Senhor. Não tem vitória sem oração. Não tem resposta de Deus sem oração. Não tem intervenção de Deus na história sem oração. Por isso, ore a Deus, apresentando a sua situação, apresentando a sua necessidade. Coloque-se diante do Senhor, acalme-se diante do Senhor, deleite-se diante do Senhor, descanse diante do Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Você não veio na Vale da Bênção à toa. Você não veio na escola de oração à toa. O Senhor te trouxe aqui para tirar você da agitação, para você ouvir a voz de Deus, para você orar, para você clamar. Você voltará para a sua igreja, mas você voltará ungido. Você voltará para a sua família ungido. Você voltará para a sua empresa ungido. Você irá para o campo missionário ungido. Você sairá do Vale da Bênção renovado do Senhor para a glória do Senhor. Você sairá renovado do Senhor para a glória do Senhor. Você sairá com unção mais direção. Unção mais direção para ser usado para a glória de Deus. Unção mais direção para ser usado para a glória de Deus. Não fala para Deus, a aliança falhou, nada de Deus falha, nada de Deus falha. Não fale para Deus,
se Ele tem fiéis na terra ou se Ele não tem. Não fala para Deus se tem gente que o teme ou não tem. Não fale para Deus se é hora de Jesus voltar ou de julgar. Não fale para Deus aquilo que não lhe compete, mas busque o Senhor. Busque o Senhor para ter unção, mais direção. Para você ser renovado de Deus, abençoado de Deus, usado para a glória de Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Oh, Pai amado, nos colocamos diante do Senhor. Recebemos do nosso Pai Celestial unção do Espírito Santo. Recebemos direção do Senhor. Recebemos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Recebemos o rio de água viva fluindo dentro de nós por causa da obra redentora de Jesus. Recebemos a vitória do Senhor, os milagres do Senhor, as bênçãos do Senhor, a capacidade do Senhor. Oh, Pai amado, nós recebemos um pouco mais da Tua presença, um pouco mais da Tua glória. Nós não temos nem pretensão de ver o Senhor face a face. Nós cobriríamos o nosso rosto para nós não vermos face a face. Nós cobriríamos o nosso rosto, nós nos curvaríamos em temor diante do Senhor. Nós nos curvaríamos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus, Criador de um vasto universo. Sabemos que os nossos olhos não podem suportar a Tua glória. Sabemos que nós não podemos suportar a Tua presença. Mas nós podemos ter um pouco mais da Tua glória, um pouco mais da Tua presença, um pouco mais de unção, um pouco mais de direção, para darmos frutos, frutos para a glória do Senhor. Nessa manhã nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Tantas outras pessoas poderiam vir, mas nós viemos. São essas pessoas que o Senhor quer falar, que é unção, mais direção, que o Senhor quer usá-los para a glória do Senhor. Essas pessoas que o Senhor quer dizer que tem muitas cidades, tem muitas casas, tem muitos lugares para pregar o Evangelho, para visitar, para impor as mãos, para expulsar demônios. E somos nós, a igreja do Senhor, purificada no sangue de Cristo, lavada no sangue de Cristo, que o Senhor quer usar para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, adoro o Senhor com toda a plenitude do seu pulmão. Toma-me,